Olá, então agora a gente vai passar para a parte, né, de mais sistemas digestivos, tal. A gente não vai falar especificamente do sistema, né, mas mais da questão da relevância dele, né, para os indivíduos. Então, nessa aula aqui, eu chamei ela de alimento e combustível, né, porque a gente vai ver a o funcionamento, né, a importância do sistema digestivo para nos fornecer energia, né, em todos os aspectos que estão envolvidos com esse processo de digestão. Bom, então, né, para começar, é sempre bom a gente fazer, né, colocar algumas definições, né, só um minutinho para pegar minha canetinha aqui. Algumas definições que vão ser muito importantes, né, ao longo da disciplina. Então, a primeira definição é a definição de alimento, né? Alimento, através do alimento é que a gente obtém a nossa energia, né? Então, os alimentos, eles são inicialmente a nossa fonte de energia, né? E é através do alimento que a gente consegue as matérias-primas que são essenciais para o metabolismo, como algumas moléculas, né, algumas vitaminas, tudo isso que é necessário para que a gente possa fazer, né, o nosso metabolismo. O alimento, ele é muito importante também, né, porque é da onde a gente consegue toda a base para crescer e para se reproduzir, né? E combustível, né? O que seria o combustível? A gente tem diferenças entre o combustível das plantas e dos animais. Por exemplo, as plantas são seres autotróficos, né? Elas produzem o seu próprio alimento, né? Que, né, dá essa energia. A energia seria como se fosse combustível, né? E essa a fotossíntese, né, essa produção, né, dessa substância, ela é principalmente da substância glicose, né? A planta as plantas, os organismos autotróficos, através da atividade fotossintética, vão produzir então a glicose. Já os animais não, os animais eles precisam se alimentar, né, para conseguir o combustível, né? Precisam do alimento, né, para ter o combustível, né? E existem algumas exceções, que são alguns organismos que fazem, por exemplo, quimiossíntese, né? Então, são alguns que é restrito, na verdade, a poucos organismos, né, que a gente tem, mas também existem essas exceções, né? Como, por exemplo, a gente tem esses organismos aqui que estão nessa imagem, aqui embaixo, que são os pogonóforos, tá? Os pogonóforos, eles são organismos que vivem nas regiões hadais, ali nas fontes hidrotermais, ou seja, em profundidades abaixo de 6.000 metros. E esses organismos, né, vivem num local onde não existe luz, onde a temperatura é muito alta, onde a pressão é muito alta e onde existe uma concentração muito grande de algumas substâncias, como derivadas de metano, de enxofre, né? Então, esses indivíduos aqui, eles fazem quimiossíntese, mas não é nem eles, né? Eles são animais, tal, mas eles têm associações simbióticas com micro-organismos, e esses micro-organismos, sim, fazem o que a gente chama de quimiossíntese, que é conseguir fixar o carbono, ou seja, produzir a glicose, só que utilizando, né, substâncias químicas que estão aqui no meio, tá? Então, como eu falei, tem bastante metano, tem muitas substâncias à base de enxofre, então normalmente eles usam alguma dessas substâncias que estão aí para poder fazer a quimiossíntese, tá? Para poder fixar o carbono, formar glicose. Bom, o que seria a alimentação?
tá? Alimentação seria aquele processo de adquirir e ingerir, né, alimentos que sejam de origem animal ou de origem vegetal. A digestão é o processo, tá, que faz a quebra desse material complexo aí que a gente comeu através da alimentação, que a gente adquiriu através da alimentação, e que não pode ser usado em compostos simples, tá? Aí temos a nutrição. O que seria a nutrição? Nutrição, ela é composta, né, por várias substâncias orgânicas que vão fornecer para aqueles indivíduos energia, né, e outros compostos, né, de acordo com as necessidades específicas de cada espécie. E a gente vai falar um pouquinho sobre defesa química, tá? Mas a defesa química ela é muito importante, principalmente com relação a uma estratégia de escolha alimentar, mas a gente vai abordar isso mais lá para os últimos slides. Bom, com relação à ingestão de alimentos, né, a alimentação, existem vários tipos de alimentos, né? Existem alimentos pequenos, alimentos líquidos, né, alimentos grandes, né? Então tem vários tipos de alimentos. E aí, de acordo com cada tipo de alimento, a gente tem diferentes formas de se alimentar, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, a alimentação de pequenas partículas, tá? Small em inglês é pequena. Então temos a alimentação quando a gente está falando de pequenas partículas. Quais são as formas que os organismos têm para se alimentar dessas pequenas partículas? Formar báculos digestivos, utilizar cílios para capturar essas pequenas partículas, formar armadilhas de muco, usar tentáculos, filtrar, né, ou usar algum aparelho filtrante. Né? Com relação a esse primeiro aqui, que é a formação de báculos digestivos, a gente tem principalmente os organismos como amebas e radiolários, que são organismos do reino protista. Né? Esses indivíduos têm uma partículazinha alimentar aqui, são organismos unicelulares, tá? Então é uma célula só. Aí tem uma partículazinha alimentar aqui. Eles vão chegando perto, vão formando um vácuo. Ai, é horrível escrever com essa canetinha. Ali, o alimento. Aí eles vão chegando próximos e vão. Ai, meu Deus. Peraí. Ah, tem fotos aqui, tinha esquecido. Pronto. Aqui, ó. Tem uma partículazinha alimentar aqui. Aí eles vão chegando perto, vão formando os pseudópodes ali, englobando nessas partículas e formando o que a gente chama de báculos digestivos. Com relação ao uso de cílios, né, a gente tem também, né, alguns protozoários, como os paraméciums, tá? Mas também a gente tem bivalves fazendo isso. Temos esponjas, tá? Os girinos ai, meu Deus. Girino de anfíbio. Nossa, tá me faltando as palavras hoje, tá? Eles batem cílios, né? Ou capturam com cílios essas pequenas partículas. Esse daqui é um paramécio. O paramécio, ele tem essa oral groove aqui, é como se fosse uma bocazinha. Eu esqueci o nome, eu não sei o que é oral, tá? Tem como se fosse uma bocazinha. E ela é cheia de cílios aqui. E ela captura com os cílios e vai conduzindo essa pequena partícula até essa cavidade oral, tá? E esse indivíduo, ele também, né, forma báculos digestivos como as amebas ali, né? Mas eles não fazem aqueles pseudópodes, né? Não fazem aquele englobamento, mas também formam báculos digestivos, tá? Aí nós temos a formação das armadilhas de muco, né? Esse daqui é um coral, não é um coral, desculpa, é um quinidário colonial, tá? É um falso coral chamado palitoa.
e ele forma um muco. Ele tem um nome popular de baba de boi, porque você encosta nele, você sai todo babado. Ele forma, tem um muco, né, por fora, e esse muco tem uma das funções de agregar partículas, pequenas partículas que estão ali na água, que pode ser fitoplâncton, zooplâncton, partículas orgânicas. Daí depois ele abre os tentáculos e come, né, esse muco aí que está cheio de partículas aderidas. Aí aqui, né, o uso de tentáculos, a gente tem aqui um pepino do mar, né, que ele bota os tentáculos para fora e começa a tentar, né, pegar essas partículas. E temos as estruturas filtrantes, né, como por exemplo, tem umas baleias de pente que chama, que elas comem fitoplâncton, comem plâncton. E aí, essa estrutura, né, é como se fosse uma estrutura filtrante, então as pequenas partículas ficam retidas ali. Igual os flamingos também. Tá? Os flamingos, né, no bico deles aqui, eles têm essa estrutura que parece uma escovinha. Aí o fitoplâncton, que é o principal alimento dele, fica retido, né, aqui nessa escovinha, e é assim que ele se alimenta. E aqui, né, as baleias de pente, ó, a estrutura, né, que vai acumular essas pequenas partículas aí, nesses indivíduos. Bom, aí a gente tem, né, alimentos que são partículas grandes ou massas, né? Aí a gente tem aqui, como para se alimentar, né, dessas partículas grandes ou massas, as formas de alimentação, né? Pode ser a ingestão de massas inativas, que é como o que é uma massa inativa? Por exemplo, terra. Minhoca come terra. Minhoca fica na terra, ela vai engolindo a terra, tá? E aí, quando essa terra passa pelo sistema digestivo dela, o que é orgânico é absorvido, é digerido e é absorvido, e o que não é orgânico, né, vai passar direto, tá? Então, né, um exemplo são, como eu falei, as minhocas, né, ou qualquer comedor de detritos. Aí a gente tem a raspagem, né, como a rádula, né, dos gastrópodezinhos. Não sei se, acho que vocês sabem, né, principalmente em aquariofilia, muitas vezes eles recomendam colocar esses gastrópodezinhos, porque esses gastrópodes eles ficam no vidro ali comendo as algas, né, essa massa de alga que pode se formar no vidro, né, então ele tem essa estruturazinha aqui chamada rádula. Isso, né, tem nesses gastrópodes, ouriços do mar se alimentam assim, alguns insetos, alguns vertebrados, tá? Temos a outra forma de alimentação, a captura, né, de presas, tá, dessas grandes partículas, como por exemplo as águas-vivas, os peixes, né, que capturam, as cobras também, que capturam e engolem, né, essas partículas grandes, esse alimento grande inteiro, né, pássaros, morcegos, tá? Então são indivíduos que capturam e engolem as suas presas, tá? Engolem inteira, na verdade, né? Aqui tem a representação de uma água-vivazinha, mas normalmente ela faz isso com um peixinho, né? Só para brincar com vocês, né? Aí o exemplo de uma cobra, né, que captura e engole o seu alimento inteiro. Aí, outro tipo de alimento são alimentos que são fluidos, né? Que são mais líquidos, assim, ou são molinhos, tecidos moles. E com relação aos métodos de alimentação, né? Tem a sucção, como fazem as borboletas, as abelhas, né? Que sugam o néctar das plantas. Temos a ingestão de sangue, né, como insetos, morcegos vampiros, mosquitos, né, carrapatos, tá? As sanguessugas. Aí outra forma de se alimentar, né, de fluidos ou tecidos moles, aqui a sucção de leite, né, ou secreção como leite. Que os mamíferos pequenos, né, fazem, né, durante o seu período, né, de primeira infância, principalmente. E alguns
alguns pássaros também, tá? Alguns pássaros produzem dentro do seu papo uma secreção parecida com leite, né? Aí as imagens, desculpa que eu esqueci de botar. Aí aqui, parecida com leite. Aqui eu tenho, né, essa secreção, uma secreção dessa parecida com leite do pombo, do pinguim e do coelho, tá? Que é um mamífero, né? Então, ó o teor de proteína, né? É um teor ali que tá no mamífero, aqui o coelho especificamente 50%, né? No pinguim, no pombo, o teor proteico é até um pouquinho maior. Em termos de gordura, né? Muito parecido. Em termos de carboidrato, né? O pinguim e o coelho é bem parecido. E cinzas é o que não é aproveitado, assim, é o que não é digerível, né? Parte mineral, tal, tá? Então, assim, dá pra ver que é uma composição até bem similar, né? Desse meio que leite, né? É uma composição bem similar entre o mamífero e as aves aí, tá? E elas produzem, daí vomitam aquilo ali na boca dos seus filhotes, né? Pra nutri-los. Aí temos exemplo de digestão externa. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui, eu acho que é um videozinho. Quando os indivíduos fazem a digestão fora do corpo deles. É o exemplo das aranhas, e também as estrelas do mar fazem isso, tá? Elas normalmente pegam uma presa, elas jogam o seu estômago dentro daquela presa, colocam enzimas digestivas ali dentro, esperam aquelas enzimas digerirem tudo, depois ela só vai lá e chupa, né, essa matéria aí toda digerida, tá? Eu acho que esse vídeo é disso daqui que eu tenho. Vamos ver. E tomara que role. Vai rolar. Ó, vai mostrar aí uma estrela do mar comendo um mexilhão. Like an advancing army, the sea stars move into position, slowly but surely working their way up toward their victims. The mussels cannot run or fight. Aí tá dizendo que os mexilhões All não they can conseguem do is hide fugir, within né? their shells as their killers crawl over their bodies. Sensory tube feet sweep over the Aí, ó, tightly esses packed são mass of pezinhos shells, ambulacrais, são searching for estruturas any gap in the sensitivas, muscles' defenses. tá? Settling on its victim, the sea star hunkers down and begins its attack. Ó, achou a vítima dela, agora ela vai atacar. Como é que ela vai fazer? Eles botaram uma câmera, né? Ela vai colocar o estômago pra fora, The né? Vai. miniature camera, tucked within the mussel shell, gives us the first look ever at the carnage that unfolds Ó, ela here colocou o every estômago ali day. dentro da concha. Ó, projetou o estômago pra Once fora, the colocou tube feet dentro. have physically breached the mussel's defensive line, the sea star's translucent stomach begins the final assault. Ó, The animal estômago. actually pushes its stomach inside the mussel's shell, unfolding like a fatal flower. E aí ela libera secreções digestivas. Aí essa secreção digestiva vai The digerir stomach tudo ali. unleashes a volley of chemical weapons, digestive juices that dissolve the muscle's soft pink flesh. All that's left is a nutrient-rich soup, a broth that's quickly Aí isso tudo absorbed vira by the tipo sea uma star. sopinha ali de coisas digeridas e ela só vai sugando isso. Ela vai sugando Having essa assimilated massa the muscle, the dissolvida. sea star's stomach pulls away, E aí, ó, acabou a comida. and the animal moves on, Está leaving alimentado. behind an empty shell. As aranhas também fazem isso, tá? As aranhas, elas normalmente, elas pegam, quando elas se Without alimentam the benefit principalmente of de um speed, inseto, brains, elas or fazem um brawn, furinho sea na stars are amazingly carapaça, successful predators. jogam as enzimas digestivas ali, esperam um pouquinho, né? Ficam seguras na presa, esperam um pouquinho, depois elas só vão lá e sugam aquele suquinho de coisas digeridas ali, tá?
E a outra forma de se alimentar de fluidos, né, principalmente de fluidos, é fazer essa, como se fosse uma difusão mesmo pela superfície corporal, né, como por exemplo muitos parasitas, né, plateumintos, eles fazem difusão, os íons, né, atravessam a sua parede corporal ali, eles conseguem absorver muitas substâncias através da parede corporal, tá? Aí, outros tipos de alimento, a gente tem material orgânico dissolvido, né, e associação simbiótica aqui para suprimento de nutrientes. Aí, com relação à matéria orgânica dissolvida, né, tem a assimilação através de soluções diluídas, que é o que muitos invertebrados aquáticos fazem. E tem a questão da simbiose, né, que também a gente encontra bastante em organismos aquáticos, tá? Esses indivíduos, eles têm associações com organismos, tá? E um acaba se beneficiando, acaba beneficiando o outro, né? A simbiose, ela tem essa característica de ter um benefício mútuo, né? Aqui um exemplo são os corais, né? Então, os corais, eles apresentam várias microalgas associadas aos seus tecidos, né? Principalmente as zooxantelas e as zooclorelas. Como que o coral se beneficia? A zooxantela, o tempo todo, está fazendo fotossíntese e está produzindo glicose, né? Está fixando carbono na forma de glicose. Então, o coral acaba tendo por mais que ele seja um animal e ele capture suas presas também, essa glicose que acaba ficando disponível para eles é como se fosse um suplemento alimentar muito importante, inclusive. E, né, o coral, por sua vez, dá para as zooxantelas os nutrientes que precisam para fazer a fotossíntese, como, por exemplo, compostos nitrogenados, que vêm através do alimento, na verdade, que eles processam, que eles digerem ali. Então, isso tudo gera, né, um resíduo nitrogenado e fosfatado. E também dão para esse coral um suporte constante de gás carbônico, que é um produto da respiração celular. Tá? Então, né, a zooxantela também se beneficia dessa forma, né, além dela estar segura ali, né, protegida no tecido do coral. Aqui a gente tem, né, um problema que vem afetando, né, muitos corais ao longo do mundo inteiro, que é o branqueamento de coral. O que causa o branqueamento de coral? O branqueamento dos corais, ele é a ruptura dessa relação simbiótica, ou seja, essas microalgas, né, que estão associadas aqui, elas simplesmente saem do tecido. E uma das principais causas é o aquecimento global. E isso é muito preocupante porque a gente já sabe, né, que os recifes de coral são os ecossistemas mais importantes e mais diversos que a gente tem nos ambientes marinhos, e eles, né, sustentam principalmente as principais cadeias alimentares e nos fornece a maior parte dos peixes, né, e pescados em geral que a gente consome, tá? Então, e essas zooxantelas, essas associações simbióticas, são elas também que dão a cor, né, para esses indivíduos. A gente vê, né, nos vídeos, tá, os corais super coloridos, tal. Na verdade, quem dá a cor são essas microalgas aqui que estão associadas. E é por isso que quando elas perdem a associação simbiótica, elas ficam brancas, tá? Por isso que é o branqueamento de coral. Assim, essa situação do branqueamento de coral, ela pode ser reversível. Se as condições ambientais elas retornarem, tá? Ele pode voltar, né, a fazer as associações simbióticas novamente e voltar, né, a ser um coral saudável. Entretanto, né, se essa situação ela não voltar, esse coral vai morrer. Porque apesar dele ser um organismo heterotrófico, ou seja, ele se alimenta através dos seus tentáculos, esse suprimento de carbono fixado de glicose, para eles é muito importante. Eles não conseguem ficar muito tempo sem, tá? Aí aqui a gente tem, né, os tipos de
organismos simbióticos, né? A gente tem as zooclorelas, que fazem associações simbióticas com alguns organismos protistas, com algumas esponjas do mar, alguns selenterados, né? Pode ser alguns corais mesmo, também com plateumintos e alguns moluscos, e as zooxantelas, que fazem associações principalmente com selenterados, com corais e com moluscos. Bom, com relação àquelas exceções que a gente falou, né, que são os organismos que fazem quimiossíntese, né? Aí tem o exemplo do pogonóforo, que eu já falei para vocês, tá? Nessas regiões aqui a gente tem muitos compostos de enxofre, e aqui a gente tem esses mexilhões, que eles são, acho que da Califórnia, nos Estados Unidos, uma região lá que é muito funda também, muito fria, mas o que tem é muito metano. Então, esses mexilhões, né, eles acabam, organismos simbióticos que tem neles, né, que também tem nos pogonóforos, né, os que estão associados a esses conseguem usar o metano para fazer quimiossíntese, ou seja, para produzir glicose. E nos pogonóforos, normalmente, os simbiontes, eles usam compostos de enxofre para poder fixar o carbono, né, e suprir esses organismos com a energia, com o combustível necessário. Bom, com relação, né, aos processos mesmo, né, de digestão e de disponibilização desses nutrientes. Bom, normalmente, né, quando a gente se alimenta, a gente consome, né, dos alimentos substâncias complexas, que são proteínas, carboidratos, gorduras, né? Então, são substâncias complexas. Isso significa dizer que são substâncias compostas por várias moléculas, várias subunidades, né? Várias outras moléculas ali. E, né, a digestão, a função dela é justamente deixar essas substâncias complexas mais simples, tá? Porque o nosso corpo não consegue absorver essas moléculas complexas. E, por isso, né, é importante fazer a digestão, que é simplificar essas moléculas complexas, ou seja, quebrar elas nas suas subunidades, né, para que o nosso corpo possa aproveitar. Essa digestão, ela pode acontecer tanto fora quanto dentro das células, tá? Se a gente estiver falando de um organismo unicelular, que ele é uma única célula, né, é óbvio que ele faz a digestão intracelular, né, é de dentro da célula. Mas, por exemplo, em nós, mamíferos, que nos alimentamos, né, temos sistemas, a nossa digestão, ela acontece no sistema digestivo, tá? Acontece ali na boca, né, alguns carboidratos no estômago, alguns a nível de intestino, tá? Isso não significa que o nosso corpo também não faça digestão intracelular, tá? Mas do alimento, né, que a gente consome, essa digestão é extracelular, mas nossas células também fazem intracelular, tá? E no nosso tubo digestivo, né, essa digestão é o que a gente chama de digestão enzimática. Por quê? As enzimas, elas são substâncias que têm a capacidade de fazer a quebra dessas substâncias complexas e transformar elas, né, nas suas subunidades ali, tá? E a gente tem as proteases, que são as responsáveis por digerir proteínas, temos as lipases, que são responsáveis por digerir as gorduras. Aí dentro dos carboidratos, aqui celulose também é um tipo de carboidrato, né? A gente tem várias, né, carboidrases aqui, né, diversos tipos, sendo que nos organismos, né, que se alimentam de vegetais, nos mamíferos principalmente, não só mamíferos, mas vários organismos que se alimentam de vegetais, normalmente eles só conseguem quebrar a celulose, que é um carboidrato muito complexo,
através de associações simbióticas também com organismos que produzem, né, essa ASE, né, essa enzima para quebrar esse carboidrato. É através, né, da digestão que a gente tem disponível os nutrientes que vão nos nutrir. E o que são os nutrientes? São aquelas substâncias que vão satisfazer as nossas necessidades biológicas, seja de energia quanto de nutrientes mesmo, né, com relação às necessidades nutricionais, né, questão de vitaminas, de minerais, tá? E, né, essas substâncias também, né, que são provenientes da digestão, né, são as substâncias que nos ajudam, né, a fazer a manutenção, né, do nosso corpo e do nosso metabolismo, e também crescimento, além da reprodução também, que é outro processo, né, onde é muito necessário um grande aporte nutricional. Junto com a nossa alimentação, né, a gente absorve aquelas substâncias que são as maiores, como, por exemplo, as proteínas, as gorduras e os carboidratos, mas também a gente absorve nutrientes acessórios, como as vitaminas, os minerais e alguns microelementos, né, que são aquelas substâncias que a gente precisa, mas em quantidade traço, ou seja, quantidade bem pequenininha, tá? Mas que é, sim, muito necessário. Bom, com relação, né, às estratégias alimentares, né, existem variações espaciais e sazonais na oferta de alimento, né, no reino animal aí. Né? A gente sabe que, por exemplo, em locais onde tem sazonalidade, né, tem inverno, verão, tal, talvez no verão a disponibilidade de alimentos seja uma e no inverno a disponibilidade é outra, né? Se a gente for falar de organismos que são herbívoros, né, que comem frutas, de repente, tem algumas frutas que são mais de calor, outras que são mais do frio, né? Então, sempre vão existir essas variações que são espaciais e sazonais, né, na oferta dos alimentos. E isso, né, é uma coisa que vai ter que fazer com que os organismos que vivem ali mudem, de repente, a sua estratégia alimentar, né? Tenham uma certa plasticidade com relação a essa estratégia alimentar. Outra coisa também que, né, que vai levar a uma adaptação da estratégia alimentar variações na demanda nutricional intra e interespecífica em um mesmo indivíduo. Por exemplo, no mesmo indivíduo, as demandas nutricionais no período de crescimento são uma, no período de reprodução são outras, né? Então, né, isso também vai influenciar na estratégia alimentar. Fora as relações ecológicas, que são aquelas relações de competição por alimento. Por exemplo, eu gosto de comer uma determinada fruta. Vamos supor que eu sou um ratinho de 5 gramas e eu gosto de comer uma pitanguinha. Aí tem um outro ratão lá de quase meio quilo que ele gosta de comer a mesma pitanguinha. Será que vale a pena eu competir por esse alimento com esse ratão que pode me trucidar rapidinho? De repente, se eu tenho uma outra fonte alimentar, será que não vale a pena eu ir atrás dela? Né? Então, isso seria uma relação de competição. Né? Mas a gente tem várias relações ecológicas ali que podem, né, mudar essa estratégia alimentar. Tá? Mas é só para citar um exemplo. Aí tem outra coisa, tem organismos que são generalistas, ou seja, que eles comem qualquer coisa, comem bastante coisa. O seu espectro de alimentação ali é bem amplo, né? Mas existem outros não, que são especialistas, né? Eles só comem um determinado tipo de alimento e às vezes até para o bem dele. Ele pode ser especializado em comer um alimento que ninguém mais come, porque aquele organismo, né, pode ser uma planta ou um outro animal que ele se alimente, produz uma substância que é ruim, que não é gostosa para os outros organismos, mas eu aqui consigo comer numa boa, então para mim é até uma vantagem eu conseguir comer esse negócio aqui, porque ninguém mais quer.
então eu não vou ter competição, né? Então, né, a gente também tem isso. E outra coisa, o consumo da presa, né, também pode depender da necessidade específica do predador. A aranha também faz muito isso. A aranha, a composição da presa da aranha, ela é diferente, né? Tem uma parte que tem um pouco mais de lipídio, que é mais rica em gordura, outra é mais rica em proteína, tal. E dependendo da necessidade dela, né, se por um acaso ela está numa fase de se preparar mais para a reprodução, ela pode jogar aquele suquinho ali dentro daquele local onde tem mais gordura, né? Então aí ela vai absorver essa substância, né? Essa sopinha ali, já que ela faz essa digestão, né? Fora do corpo ali, né? Para atender uma demanda específica. Eu, por exemplo, quando eu termino de fazer uma atividade física, eu quero logo comer um carboidrato, porque eu gerei um déficit de energia no meu corpo e o meu corpo ele quer repor, né? É uma coisa até que não que é instantânea, assim, é instintiva, né? Então, essa estratégia também pode variar de acordo com uma necessidade específica, né, do indivíduo. E outra coisa também que pode alterar a estratégia alimentar é a questão de oferta e qualidade. Será, por exemplo, que vale a pena eu gastar energia para buscar um alimento que não tem tanta qualidade nutricional assim, ou não tem tantas calorias, né? A gente come, a gente não faz muitas essas escolhas não, mas na natureza os organismos precisam ser muito inteligentes, né? Então, de repente, às vezes é melhor, né, você gastar menos energia ali e pegar um alimento que está muito disponível, mas mesmo tendo um nível nutricional melhor, do que também você ir atrás de um alimento que tem uma qualidade superior, mas ele é muito escasso e você vai gastar muita energia para ir atrás dele, tá? Então, né, existem várias questões aí relacionadas com essa questão de oferta e qualidade, que os organismos eles pesam bem, né, nos seus ambientes naturais. E assim, só que se você está numa situação em que a oferta, né, ela é diminuída, está muito baixa, né, é melhor você gastar energia para procurar, né, esse recurso alimentar do que você morrer de fome, né? Então, são várias coisas, como eu falei, para que os animais ali eles ponderam, né, dentro dos seus hábitats naturais. Bom, e com relação às defesas químicas que eu falei para vocês, também elas ajudam na estratégia alimentar, tá? O que são defesas químicas? Existem muitos animais, principalmente os sésseis, que são aqueles que não se movem, e muitos organismos mesmo, não só animais, que eles, por eles estarem presos, né, não conseguirem fugir de um predador e tal, eles acabam produzindo substâncias químicas que podem ser tóxicas ou ter um gosto ruim e tal, para tentar se defender, então, de quem vai se alimentar deles. Nos ambientes marinhos a gente tem bastante isso, porque a gente tem muitos organismos sésseis, né? A gente tem tanto as algas, né, como temos também animais, como os próprios corais, as esponjas, né, que são animais que ficam fixos, presos ali, né, e aí eles acabam produzindo essas substâncias como uma forma de defesa química, tá? Essas substâncias, né, essas defesas químicas, a gente viu que tem uma importância econômica muito grande para a gente, porque a gente pode usar elas em nosso benefício, né, para produzir várias coisas, inclusive medicamentos, cosméticos, tá? E como eu falei para vocês, essas defesas químicas, ali que eles produzem, né, para se defender de outros, elas podem ser substâncias que são tóxicas ou simplesmente não serem palatáveis, assim, ter um gosto ruim, aí isso já vai afastar o predador, o herbívoro desses indivíduos ali. Mas existem casos de especialização, né, foi o que eu falei no slide anterior. Né? De repente eu tenho uma vantagem evolutiva porque eu me especializei em comer uma alga
que nenhum outro animal come, porque ela produz uma substância ali que é meio tóxica, mas eu tenho proteção contra essa substância não me faz mal. E aí eu vou sempre ter o meu alimento ali, porque ninguém vai competir, né, com ele, comigo por causa dele. Né? Mas também, e existem também, né, exemplos de sequestros de defesa, e isso acontece muito com os organismos que são especializados. Acho que eu tenho até uma fotinha aqui. Né, esses aí são alguns organismos, né, que produzem defesas químicas, tal, né? No caso do escorpião é uma peçonha. Esse daqui, né, um coral que produz uma substância química também, que é a paritoxina. E aqui, esse bichinho, ele é um bichinho, é um nudibranquio, e ele é especialista em comer esse quinidário aqui, que é uma gorgônia, tá? Que quase ninguém come porque produz substâncias tóxicas. Além dele conseguir consumir a gorgônia, ele também acumula nos seus tecidos essas substâncias que a gorgônia produz. E dessa forma, ele também se defende de outros predadores. Ninguém quer comer ele, porque aquela substância tóxica da gorgônia ele consegue acumular no seu corpo. Tá? E quais são os efeitos, né, dessas defesas químicas? Primeiro, elas podem desencadear vários efeitos fisiológicos, né, em quem consumir, né, aquele indivíduo, aquela alga ou aquele organismo que está produzindo. Né? E dentre as defesas químicas, a gente tem principalmente os alcaloides, que na literatura a maior parte das funções é uma função inseticida, tá? E normalmente, principalmente plantas, elas produzem nas folhas mais novas justamente para justamente para diminuir a chance dessas folhas novas serem consumidas, né? E assim fazer com que a planta ela consiga crescer. E dentre alcaloides, né, muito importantes, a gente tem a cocaína, a estricnina e a nicotina, né, que são produzidos em algumas plantas aí. Aí tem os glicosídeos, tá? Os glicosídeos é o que a gente tem ali na mandioca brava, né, naquela que é tóxica, é o que a gente tem na folha da maniva, por isso que a gente tem que cozinhar bastante, tá? Tem bastante em semente também, tá? Na literatura, né, essas substâncias elas têm uma grande função como defensivos, né, principalmente agrícolas, tal, pensando no uso, né, para nós seres humanos. E os principais efeitos, né, nos organismos que de repente consomem esses glicosídeos alterações nos batimentos cardíacos, tá? Nos batimentos do coração. Tá? E um exemplo de glicosídeo é o cianeto, tá? Que é super famoso, aí muita gente já morreu, né, por causa de cianeto. E as plantas, né, principalmente as plantas, elas produzem nas sementes, nos tubérculos. E sementes por quê? Semente não é a estrutura de propagação desses organismos, é como eles desenvolvem um outro ser, então, né, tem que ter uma defesa ali. Né? E os tubérculos, bem como, né, na mandioca, que é o exemplo, né, através de um tubérculo você desenvolve outro organismo. Então, né, são estruturas ali que para os organismos vale muito a pena, para essas plantas vale muito a pena proteger, porque é o que garante, né, as novas gerações. Aí temos os taninos normalmente eles não são muito tóxicos, tá? Eles só não têm um gosto ruim. O que é tanino? Tanino é o que dá aquele travoso no vinho. E o tanino, né, o vinho feito de uva, o tanino, se vocês pegarem um cabinho de uva e mascarem, vocês vão sentir que trava a língua, né? Isso é uma característica do tanino, né? Então, existem muitos taninos nas frutas e nos talos, né? As frutas, a fruta quando você come ela meio verde, que dá aquela que o pessoal no Rio chama de cica, que é justamente essa travada, nada mais é do que uma estrutura é uma substância que vai proteger, né, a fruta que guarda a semente, que é a estrutura, né, que vai gerar um novo ser, e nos talinhos ali, tá? E elas causam efeito só no sistema digestivo, normalmente mais na boca, assim, elas não são muito tóxicas. Aí temos alguns óleos e resinas, né, que também tem uma capacidade defensiva, né? Suas concentrações maiores estão em folhas, na casa dos óleos e resinas mais em cascas, tá?
e elas acabam tendo efeitos sobre o sistema nervoso. Um exemplo é o canabidiol, né, que é tirado da cannabis sativa, que é a maconha. Temos também os ácidos oxálicos, né, que também tem um potencial defensivo, né, vai defender aquele indivíduo ali de pragas, né, por isso que a gente estuda muito para desenvolvimento de defensivos agrícolas. A maior concentração também está nas folhas, e o que o ácido oxálico faz com os indivíduos que consomem ele é inibir a absorção de cálcio. E inibindo a absorção de cálcio, a pessoa pode ter o organismo, não só a pessoa, né, o organismo, né, pode ter vários problemas, como principalmente na questão de coagulação sanguínea, que precisa de cálcio, que a gente viu na aula anterior, né, naquele negócio de formação de fibrina, protombrina, tal, precisa do cálcio ali. E também na contração muscular e, consequentemente, batimento cardíaco, né, porque o batimento cardíaco é contração muscular, e contração muscular precisa de cálcio. E é isso, nossa aula sobre alimentos, tá? Vou lançar aqui alguns materiais complementares também para ajudar vocês. Obrigada!